Pessoal, vamos corrigir nossas atividades da semana 1, né, o volume 2 do PET. Nós terminamos o volume 1 falando sobre as reações químicas, os fenômenos químicos, né, diferenciamos bastante o fenômeno químico do fenômeno físico. Vimos os processos endotérmicos, exotérmicos, né, endo que absorve o calor, absorve energia, o exotérmico que libera energia, fenômeno físico, aquele que não ocorre mudança na natureza da matéria, e os fenômenos químicos, que é o assunto desse nosso segundo PET, que são aqueles fenômenos onde a natureza da matéria muda. O que ela era uma coisa e vira outra completamente diferente. Que é o caso das reações químicas, que é o que nós vamos estudar. Vamos fazer uma revisão antes de ir para a nossa correção, começando com as evidências de reações químicas. Quais as evidências, os sinais que eu olho e observo se teve uma reação química, uma transformação, ou se não aconteceu nada. A primeira é a mudança de cor e ou odor. Quando às vezes a gente mistura duas substâncias diferentes, de cores diferentes, sem cor, de texturas, estados físicos diferentes, enfim, você misturou e aconteceu uma mudança de cor. O detalhe é que não estamos falando de dissolução, como é o que acontece quando a gente faz um suco, né? Um suco de pozinho na água. Aquilo não é fenômeno químico. Mas se a gente mistura dois materiais e muda de cor, ou às vezes até produz um cheiro, estamos tendo uma reação química. Por exemplo, estragou o feijão, fede demais. É um fenômeno químico porque se liberou um cheiro que antes não existia. Ou nesse caso, uma experiência clássica que chama violeta que desaparece. Você mistura a água no permanganato de potássio, fica uma solução com essa coloração roxa. Você joga água oxigenada, ela vai perdendo a cor, quando vê, fica totalmente transparente. Mudou a cor. É uma reação química. Outra é a formação de gases ou sólido, que a gente chama de precipitado. Você mistura dois materiais e começa a borbulhar, começa a sair um gás. Ou às vezes você mistura dois líquidos e começa a sair esse precipitado, um pozinho que fica no fundo. De onde surgiu isso? É uma reação química que produziu uma substância nova. Outra evidência é a efervescência, com sal de fruta, bicarbonato ou essas pastilhas de vitamina C. Você joga e começa a borbulhar e sai gases. A reação liberou gás carbônico, coisa que não tinha antes. E a manifestação de luz ou calor. Você mistura algumas coisas, faz uma mistura e começa a brilhar, produzir luz ou esquentar. Às vezes você pode ter uma reação química, como o caso da combustão. Ali na combustão você mistura o oxigênio do ar com aquilo que está com o combustível e pega fogo. O fogo nada mais é que essa manifestação de luz e calor, uma evidência de reação química. Bom, as reações químicas elas podem ser representadas por equações químicas, que é um meio gráfico da gente representar as substâncias que estão se misturando e aquilo que deu origem, para a gente entender a substância, a quantidade, como que elas se misturaram. Ela então, na equação química, a gente vai ter os símbolos dos elementos que sofreram a reação química. Nós vimos essa tabela periódica há pouco tempo atrás, esses símbolos são tirados de lá. Duas partes a gente pode dividir a equação química. A seta é o que vai definir essas duas partes. Tudo que vem antes da seta a gente chama de reagentes. São os ingredientes da reação, aquilo que vai se misturar e fazer a reação acontecer. Como aqui no caso a gente tem o hidrogênio se misturando com o oxigênio. Acontece a reação, a seta mostra isso e vai dar origem a H2O, a água, que a gente chama de produtos. Então, reagente vem sempre no começo, antes da seta, é aquilo que vai se misturar. A seta aponta para os produtos, o segundo membro, o resultado da minha reação química. Além disso, numa equação química, a gente consegue observar outras informações das substâncias. Primeiro, aqui eu tenho a seta, então eu sei que aqui
eu tenho os reagentes, depois da seta, os produtos. Eu posso informar também na minha equação o estado físico da substância. Coloco a letra inicial entre parênteses para indicar sólido, o Aq de aquoso, quer dizer que está misturado em água, G de gasoso, pode ter um V de vapor, um L de líquido. E agora, atenção nesses dois números aqui. Esse número grandão que vem antes da substância, eu chamo ele de coeficiente estequiométrico. Ou só coeficiente, é o coeficiente estequiométrico. O que é isso? O coeficiente ele vai me mostrar quantas moléculas, quantos átomos eu estou usando nessa reação. Aqui quer dizer que eu usei 2 moléculas de HCl, que é o ácido clorídrico. Então, esse número da frente acompanha tudo isso aqui. Quer dizer que eu tenho nessa mistura, nessa reação, participaram 2 HCl. Se não tem nada, que nem aqui no caso do zinco, quer dizer que é 1. 1 a gente não coloca. Agora, o outro número importante é esse pequenininho aqui, que a gente chama de índice de atomicidade. Ele vai me mostrar agora quantos átomos individuais estão nessa molécula. Por exemplo, aqui no ZnCl2, o cloreto de zinco, eu tenho um zinco, se não tem nada é 1, ligado a 2 cloros. Aqui, esse 2 pequenininho só vale para o Cl. Igual aqui, esse 2 só vale para o H, para o hidrogênio. Então, quando é um número pequenininho que está aqui embaixo, só vale para a letra, para o símbolo que está do ladinho dele. Diferente do número grandão, que vale para tudo. Certinho? Então, vamos para a nossa correção das atividades. Número 1. Dada a seguinte reação química, a gente tem carbono sólido ligando com oxigênio gasoso, que produziu CO2, o gás carbônico, dióxido de carbono, também no estado gasoso. Qual ou quais são os reagentes? Lembra? Reagente é tudo que vem antes da setinha. Então é o C e o O2. Letra B. Quais são os produtos? O produto é o que vem depois da seta. É o caso do CO2. Número 2. Admitindo-se que reações químicas são fenômenos em que a matéria, o reagente, se converte, se transforma em novas substâncias, julgue os itens a seguir como verdadeiro ou falso e corrija os itens julgados como falsos. Letra A. A liberação de energia, liberação de gases, mudança de cor e formação de precipitados são indícios de ocorrência de reação química. Certo. B. A ferrugem é o resultado de uma reação química que ocorre rapidamente entre o ferro e o gás carbônico? É falso. A ferrugem é uma reação entre o ferro e o oxigênio do ar. Não tem nada a ver com gás carbônico. Letra C. O processo no qual a planta clorofila, aquele pigmento verde das plantas, produz alimentos a partir do gás carbônico e da água, na presença de luz solar é uma reação química? Certo. Ele falou da reação da fotossíntese, onde mistura água, materiais, sais minerais do solo, mistura com gás carbônico a planta no ar, utilizando a luz solar como fonte de energia e produz açúcares para a planta se alimentar. A letra D, a dissolução do açúcar em água é uma reação química? Falso. Ela é uma reação física. Se pegar açúcar e misturar na água, a água continua sendo água, o açúcar continua sendo açúcar. Eles só vão estar misturados. Eles não viraram outra coisa. Por isso que quando eu disse lá no começo, quando você faz um suco de pozinho, um tangue, muda de cor, mas não é uma reação química, porque o pó do suco ainda está ali e a água ainda está ali. Então se misturou, mas não houve transformação, uma coisa não virou outra, a gente tem uma reação física e não química. Dissolução, que é dissolver, é um fenômeno físico. E a número 3. Uma demonstração utilizada em feiras de ciências é feita mergulhando-se um fio limpo de cobre metálico, dobrado no formato de um pinheiro, em uma solução incolor de AgNO3, é o nitrato de prata.
Após algum tempo, observa-se a deposição de agulhas esbranquiçadas sobre o fio de cobre, formando um belo conjunto, semelhante a uma árvore de Natal. Simultaneamente, observa-se que a solução, inicialmente incolor, adquire uma coloração azulada. Quais são as evidências de que ocorreu uma reação química no sistema? Então aqui a gente tem uma reação química. Eles pegaram o fio de cobre, colocaram no nitrato de prata, que é esse líquido aqui. O fio de cobre ele é avermelhado, com o tempo ele vai ficando esbranquiçado, com essas coisinhas brancas aqui em cima, e a água vai ficando azul. A reação química que acontece é isso aqui. Você tem o cobre, que se mistura com o nitrato de prata, 2 nitrato de prata, aquele coeficiente. Reagiu, era desse jeito no começo, o líquido incolor e o fio de cobre esbranquiçado. Reagiu, misturou, você tem duas novas substâncias diferentes. Você teve uma reação química. O cobre se ligou com o nitrato, por isso que dá essa cor azulada, e a prata ficou sozinha. Então essas coisas esbranquiçadas nada mais é do que de prata. Nada mais é prata que está se depositando ali. Então temos duas evidências. A primeira é o material esbranquiçado, a gente tem um precipitado, um pozinho, um sólido que se forma ali. E a mudança de cor. Era um líquido incolor que começou a ficar azulado. Então duas evidências que mostram que isso é uma reação química. Então pessoal, essas eram as nossas atividades dessa semana. Espero que tenham acertado. Qualquer dúvida não deixe de me perguntar. Façam as atividades, estudem, assistam os vídeos, que é um assunto um pouco complexo, essa parte da química, mas não é difícil. Basta ter atenção e disposição para querer estudar. Certinho? Qualquer dúvida é só chamar e até mais.